Boa noite, eu queria agradecer ao presidente, Dr. Rossi Murilo, pela presença aqui mais uma vez para poder colaborar com as reuniões mensais da sociedade. Doutora Maluma, obrigado também. E nós vamos apresentar hoje um trabalho, um relato de um caso sobre arterite de Takayasu e acidente vascular encefálico. O caso que será apresentado é de uma paciente do sexo feminino, de 23 anos, cor branca, natural do Rio de Janeiro, que desde março de 2006 apresentava cefaleias constantes em tratamento com neurologista com diagnóstico de enxaqueca. Ela fez uma tomografia de crânio que foi normal em junho e apresentava outros sintomas que foi determinados. Ela apresentava tonteiras que era atribuída a uma anemia que ela tinha esporadicamente anterior ao início dos sintomas da cefaleia. Em setembro de 2006, ela teve uma internação hospitalar com quadro de hemiplegia no dimídio esquerdo. Durante a internação hospitalar foi realizada essa tomografia de crânio e essa angiorressonância que evidencia uma área isquêmica do hemisfério direito. Essa angiorressonância foi feita uma reconstrução tridimensional. Nós podemos observar aqui que os vasos que saem do arco aórtico vão apresentar alterações importantes, com a estenose do tronco braquicefálico de 60%, nesse nível. Isso é uma imagem ampliada, né, essas laterais. A artéria subclávia direita está normal. Do lado esquerdo, nós temos uma estenose importante da artéria subclávia esquerda. Subindo, nós temos as artérias vertebrais, que estão aparentemente normais. Isso foi relatado pelo radiologista como artefatos. E as artérias carótidas, elas apresentam alterações importantes. Não sei se dá para os senhores observarem aqui, é uma variação anatômica que a artéria carótida comum esquerda dela está saindo do tronco braquicefálico. Mostra um filete muito fino de fluxo e ela faz um enchimento um pouco mais distal. Os 2/3 proximais, tanto da artéria carótida comum direita quanto esquerda, estão comprometidos com um espessamento parietal intenso. Do lado direito, nós podemos observar que a carótida interna está pérvia e do lado esquerdo nós observamos um stop aqui na entrada da carótida interna. Nesse momento, ela estava internada, então foi feita a hipótese diagnóstica de arterite de Takayasu. Ela foi enviada para o Hospital Universitário do Fundão e lá conosco a anamnese mostrava que ela tinha essas queixas há 6 meses e as tonteiras e a leve anemia que ela tinha no passado, que os médicos não tinham relacionado ao quadro clínico dela. Ela apresentava, além disso, cefaleia, uma maurose e episódios de ataque isquêmico transitório. Isso foi um dado dificílimo de conseguir do paciente, porque o paciente acaba não conseguindo informar e não conseguindo mostrar importância para os fatos, e não apresentava outros sinais ou sintomas de inflamação sistêmica ou de doença isquêmica cerebrovascular. No exame clínico, ela apresentava diferença importante de pulso entre os membros superiores. A PA sistólica era diferente, 40 milímetros de mercúrio entre os membros, e apresentava sopro em fossa supraclavicular direita. Os pulsos nos membros inferiores eram normais. Exames de laboratório evidenciavam hemograma normal, a função renal normal, proteína C reativa negativa e um VHS bem aumentado, com o valor de 55. Nesse momento, a gente fecha o diagnóstico de arterite de Takayasu, porque de acordo com os critérios organizados pelo American College of Rheumatology, essa paciente apresenta 5 desses 6 critérios que são determinantes para fechar o diagnóstico. Outros exames complementares foram realizados, mostrando aqui um ecodoppler de aorta e ramos que evidencia um espessamento da parede de aorta infrarrenal, um raio-x de tórax normal, um ecocardiograma normal e um PPD foi negativo. É importante ressaltar que na arterite de Takayasu existe uma concomitância grande de positividade com PPD.
Alguns comentários. Bom, na arterite de Takayasu, as manifestações cerebrais, elas apresentam alta incidência. Um trabalho de Kim e colaboradores evidenciam que até de 57% a 80% dos pacientes apresentam as manifestações cerebrais. Isso se deve porque a arterite de Takayasu acomete principalmente os troncos supraórticos. Acomete a aorta de uma forma geral e os troncos supraórticos. De forma que o AVE é uma manifestação que pode estar presente em menos de 10% dos pacientes, de acordo com um estudo realizado com a grande mostragem de pacientes com arterite de Takayasu. Eu não encontrei na literatura nenhum trabalho que evidenciasse um caso de paciente que, no momento do diagnóstico, fosse feito abrindo o quadro com um acidente vascular encefálico. Tá? Apenas um trabalho de Random, que foi publicado em 2006, que evidencia um caso de um paciente que abriu um quadro com um IAM seguido de acidente vascular encefálico. E algumas considerações. A arterite de Takayasu é uma doença inflamatória que apresenta duas fases. Uma fase aguda, que ela é determinada pela fase inflamatória, e uma fase crônica, que ela é determinada pela isquemia dos tecidos supridos pelos determinados vasos. Só que isso daqui não se faz de forma separada. A maioria dos pacientes podem apresentar uma mistura dessas duas fases, o que pode dificultar muito o diagnóstico, né? Então, a semelhança de sinais e sintomas muitas vezes existem em diferentes tipos de vasculite. A ausência de testes laboratoriais específicos e a diversidade de apresentação da arterite, isso torna o diagnóstico muito difícil. Muito obrigado.